qual é a expectativa que eu e você temos da Igreja de Cristo? Será que nós acabamos nos frustrando? Se você quer saber um pouquinho mais acerca deste e de outros assuntos, vem comigo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Hoje nós encerramos o estudo de mais uma carta, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta que ele escreve. Passamos por tantos momentos preciosos e meu coração se enche de alegria por ter você juntamente conosco, findando mais este estudo. Já estudamos as cartas de Pedro, carta de Paulo aos Filipenses, carta de Judas, a primeira carta aos Coríntios e esta que se finda agora. E certamente, queridos, quando nós nos aproximamos da palavra, a nossa vida não permanece a mesma, somos transformados, somos renovados, pela pregação da mensagem do Evangelho. E hoje eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler os três últimos versículos do capítulo 12 e finalizarmos então com o versículo de número 13. Mas antes, querido, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, assinale o sininho com as notificações para você não perder nenhum estudo da palavra. E curta este vídeo, comenta também aqui embaixo, se você tem curiosidade de saber acerca de mais algum livro da palavra, mais algum que nós vamos estudar, e fica até o final deste estudo, porque no final deste estudo nós vamos anunciar qual texto da palavra, qual carta, ou qual evangelho, ou qual livro da Bíblia nós estaremos iniciando na próxima semana. Então já pega a tua Bíblia, o teu caderno, tua caneta e vamos juntos para estudar este texto maravilhoso. Então a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 19 a 21 e depois então o capítulo 13 por completo. Vamos lá então, queridos? Diz assim a palavra de Deus: há muito, pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Agora o capítulo 13, verso 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo amor de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento.
Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para a edificação e não para destruir. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Até aqui, queridos. Vamos orar, queridos. Pai, nós te damos graças, te louvamos pela tua santa misericórdia, pela tua graça derramada sobre nós. E agora nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, falando com os nossos corações, ministrando as nossas vidas, transformando a nossa mente, Senhor, para que possamos caminhar não conforme queremos, mas conforme o desejo do teu coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Iniciamos, querido, esta lição perguntando sobre a Igreja dos Sonhos, ou o que se espera da Igreja de Cristo. Certamente há muitas pessoas que, esperando um povo perfeito, acabam se frustrando. Mas é interessante nós olharmos os 3 últimos versículos do capítulo 12 e ver que, na verdade, havia uma expectativa do coração de Paulo como obreiro daquela igreja, o que ele aguardava, o que ele esperava da igreja. E é interessante, queridos, olhar dessa perspectiva. O que eu, como pastor, espero da Igreja de Cristo? Uma vez que sempre os olhos estão voltados para os líderes, para os pastores e obreiros, quando nós invertemos, o que há de expectativa? Será que nós, o apóstolo Paulo, outros obreiros, esperam uma igreja perfeita? Porventura uma igreja que não é falha, uma igreja 100% amadurecida? Não, queridos. É claro que utopicamente seria maravilhoso, mas nós somos seres humanos, nós somos falhos. O corpo de Cristo, queridos, está sendo constantemente trabalhado e moldado até o dia que encontraremos com Cristo. Agora, há algumas expectativas que Paulo deixa claro aqui, deixa muito claro nos 2 primeiros versículos. Eu gostaria de te convidar a olhar estes 2 versículos junto comigo. Aliás, os 3 últimos versículos, né? Verso 19, olha o que ele fala aqui no final. Tudo isso que ele fala, falamos em Cristo, perante Deus, ó amados, para quê? Para a vossa edificação. Note que Paulo, mesmo que parecesse que ele estava aqui querendo se desculpar apenas, né, com essas questões de autodefesa, enfim. Na prática, na realidade, o apóstolo Paulo, ele não tinha essa necessidade de autodefesa. Na verdade, ele estava preocupado com a edificação, com o crescimento dos amados coríntios ali em Cristo Jesus. Paulo, ele não estava, mesmo que em alguns momentos possa parecer para algum desavisado, querido, que Paulo estava preocupado em se resguardar e se defender, na prática as exortações de Paulo visavam um único fim, que era o quê? A edificação dos amados de Corinto. Então, o que Paulo esperava da igreja? Escrevendo essa segunda carta, programando a sua terceira ida, para estar junto com os irmãos. O que ele aguardava? O que tinha no seu coração? Paulo esperava que a igreja fosse edificada. Toda essa exortação, a chamada de atenção, essas expressões, por exemplo, falamos em Cristo perante Deus, e tudo para a vossa edificação. O amor que Paulo tinha pelos coríntios é o que motivava, o que o instigava, a mesmo diante de repetidas chamadas de atenção, ele permanecer e continuar exortando, porque o anseio dele é que a igreja do Senhor fosse edificada. E assim, nós como liderança, queridos, o nosso anseio é que a igreja de Cristo seja edificada. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é a igreja do Senhor. E quando o teu coração, a tua vida é edificada, é transformada, é renovada, o nosso coração se enche de alegria. Nós não estamos aqui produzindo este material por causa dos views e por causa da fama.
Nós estamos aqui produzindo para que haja edificação do corpo de Cristo. Agora note que há uma segunda questão que Paulo elenca dos versos 20 até o versículo de número 21. Temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre na forma que vos quero. Ah, queridos, Paulo ele estava preocupado aqui que houvesse ainda contendas, invejas, intrigas, porfias, orgulho, tumulto. Ah, ele estava preocupado, né? Estava preocupado também porque ele estava levando alguns irmãos em viagem com ele e ele estava muito preocupado dele ser exposto diante desses irmãos. Por isso que no 21 ele diz que ele receia que indo outra vez, Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar por muitos. Essa expressão que ele coloca aqui no final, como ele iria com alguns companheiros de viagem, né? E ele compartilhava o que Deus tinha feito em Corinto, ele não ficava expondo os problemas de Corinto para os seus amigos e companheiros. E o medo era que chegasse em Corinto, a situação fosse bem degradante, falta de arrependimento, membros ali da igreja vivendo em pecado, e ele acabasse sendo humilhado perante os seus companheiros de viagem, tendo em vista que ele havia falado acerca daquela igreja e ele era o responsável daquela comunidade. Então, nessa terceira visita, o que Paulo queria é que houvesse maturidade, arrependimento na vida daqueles irmãos. Paulo estava os atendendo com cartas. Volto a dizer, há uma segunda carta que não é achada de nós, ela é perdida, né, entre a primeira e a segunda, que seria a terceira. Mas Paulo ele trabalhava o coração da igreja com as suas cartas, à medida que haviam essas correspondências e quando ele podia estar junto, que não eram muitas as vezes. Então, o que Paulo esperava da igreja? Em primeiro lugar, edificação, em segundo lugar, arrependimento, que leva à maturidade. O que um líder, nós como líderes, o apóstolo Paulo, esperamos da igreja de Cristo não é perfeição, mas que haja, queridos, edificação do corpo de Cristo e que essa edificação gere mudança, transformação, arrependimento, maturidade cristã. Precisamos crescer e avançar. E o que Paulo temia é que houvesse justamente contendas, invejas, porfias, detrações que são difamações e maledicência, intriga, orgulho, tumulto. Coisas, queridos, que eram coisas de pessoas novas na fé, de crianças espirituais, coisas que eles já deviam estar livres. E Paulo, ele rasga e abre o coração dizendo, olha, essa é realmente a minha preocupação. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas querem fazer grandes desafios pelo Senhor. Ah, eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo outro, quando na verdade o que enche o nosso coração de alegria é quando as pessoas fazem o arroz com feijão da fé. Que é o quê? Se arrepender dos seus maus caminhos, procurar amar o próximo como a ti mesmo, ler a palavra, buscar uma mudança de vida, um coração arrependido e entregue na presença do Senhor. Paulo ele precisou ser incisivo. Paulo ele precisou disciplinar ali muitos irmãos, alguns irmãos, aliás, porque estavam vivendo em caminhos diferentes, distantes. E aqui eu gostaria de abrir algumas questões acerca da disciplina nos dias de hoje. E note, queridos, eu nasci em um lar cristão, um lar evangélico, e meus pais sempre estiveram envolvidos com liderança de igreja, não são pastores por título. Meu pai é presbítero, minha mãe foi diaconisa, professora de escola bíblica. E é interessante que, com o passar do tempo, nós vimos igrejas que eram omissas acerca da disciplina, outras eram bem duras acerca da disciplina, mas uma coisa que é bastante interessante, queridos, que aqui entra a minha abordagem, né? Era justamente durante os processos disciplinares havia algumas falhas e como seres humanos nós somos limitados, mas muitas vezes se dava importância a questões não tão importantes. Não estou dizendo que não deveriam ser disciplinadas, mas às vezes se expunha a pessoa, disciplinas públicas onde não deveria se utilizar esse tipo de questão, né? Expondo situações que eu acho que é
a questão última a ser trazida e utilizada quando há o caso de problemas generalizados, né, na sociedade cristã que está envolvida. Mas de todas essas questões, há uma questão que eu sempre observei, que era a dificuldade de reinserir este irmão ou esta irmã no dia a dia da caminhada. E aqui é interessante, queridos. Por exemplo, será que é correto nós privarmos um irmão, uma vez que ele está arrependido, está em disciplina como consequência dos seus atos, privarmos ele da Santa Ceia? Fica um questionamento. Se você quiser, pode escrever aqui embaixo qual é a sua opinião. Mas eu gostaria de lançar essas perguntas para reflexão, justamente, queridos, porque nós não devemos, como igreja, sermos omissos no que diz respeito à exortação, à chamada de atenção, à repreensão, porque é só o verdadeiro, genuíno arrependimento que vai trazer mudança de vida, maturidade, colocar limites. Mas da mesma forma que somos incisivos em corrigir, nós devemos também ser zelosos e incisivos no processo de reinserção dessa pessoa dentro da comunidade eclesiástica, onde essa pessoa pode, passo a passo, reassumir os ministérios, caminhar nessa dinâmica. Eu acho que isso é muito didático, queridos. E aqui é muito interessante, porque Paulo ele trabalha incisivamente a questão da disciplina, da chamada de atenção e o zelo pela comunidade cristã. E eu acredito que nós precisamos continuar zelando e tratando o pecado como pecado. Mas ao mesmo tempo, queridos, ter um acompanhamento com aquele que chegou nessas questões últimas de uma disciplina, algo um pouco mais severo, mas um acompanhamento para que essa pessoa seja mentoreada, trabalhada e seja reinserida novamente na caminhada. Eu fico muito feliz quando eu vejo irmãos, querido, retornando à caminhada cristã. Irmãos que não necessariamente estavam disciplinados, mas que um dia estiveram afastados, ou até irmãos que ficaram por um período em disciplina, mas são reinseridos, e é a festa no meu coração, queridos. Eu celebro com isso, porque eu creio que a igreja é um lugar de crescimento, de amor, de maturidade, de repreensão, mas de reinserção. Isto é maravilhoso. E eu gostaria que nesses dias você tivesse também essa reflexão de não sermos uma igreja omissa, mas ao mesmo tempo completarmos o processo didático, pedagógico da disciplina, que passa também pelo período de mentoreamento e reinserção na comunidade de fé. Finalmente, queridos, o apóstolo Paulo ele adentra então ao seu último capítulo desta carta. E ele inicia dizendo que ele está indo pela terceira vez, né? Ele está indo pela terceira vez visitar os irmãos. E ele diz o seguinte: por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Então, provavelmente a primeira visita foi a da implantação da igreja em Corinto, está lá em Atos 18:1. A segunda, provavelmente, foi o encontro que ele chama em 2 Coríntios 2:1 de um encontro em tristeza. E a terceira é justamente essa que Paulo anuncia várias vezes. Aqui no segundo capítulo, a segunda carta de Paulo, capítulo 10, verso 2, 12, verso 4, e então verso 20 e 21. Então, o apóstolo Paulo ele tem no seu coração mesmo esse anseio de exortar os irmãos. E note que ele, que acabamos de ler, ele diz que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então ele cita aqui de forma abreviada Deuteronômio 19:15, que é justamente essa orientação de como proceder diante da averiguação de um fato. Então, no judaísmo do primeiro século, tinha-se essa exigência para validar uma acusação. E Paulo ele trabalha isso da mesma forma como que Jesus ele trabalha isso lá em Mateus 18:16, e aparece também em outros lugares do Novo Testamento, como João 8:17, 1 Timóteo 5:19 e Hebreus 10:28. A partir do versículo 2, então, Paulo ele disse: olha, já disse anteriormente e torna a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei,
posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. E o verso 4, então. Porque de fato fui crucificado em fraqueza. De fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo amor de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então Paulo outrora já reprovou a atitude de alguns membros na segunda visita, e agora de novo, queridos, ele fala da necessidade de serem tomadas algumas providências disciplinares contra pessoas que ainda continuavam impenitentes, não estavam caminhando naquela perspectiva, né? Agora, Paulo ele deixa bem claro que ele não queria fazer antes que fosse averiguada as questões, né, consideradas as provas e essas questões. Agora, note que Paulo, novamente, ele coloca e atesta a sua autoridade como autoridade de Cristo para ministrar os irmãos. Note que ele usa algumas expressões. Jesus foi crucificado em fraqueza, mas agora vive pelo amor de Deus. Ou seja, as muitas fraquezas que o apóstolo Paulo ele tinha, né, as limitações, né, não deveriam cegar os irmãos. Então Paulo ele assume a sua limitação. Aqui não era uma questão específica, algum pecado de Paulo, não. Mas ele humildemente diz que ele era limitado, mas que isso não deveria cegar os irmãos coríntios, né, impedindo-os de ver o poder de Jesus Cristo manifesto na vida de Paulo, né, manifesto no apostolado dele. E Paulo, embora reconheça as suas fraquezas, né, ele ameaça usar o poder de Cristo para disciplinar quando ele estava, então, falando com os irmãos. Agora note, queridos, que nenhuma disciplina eclesiástica deve ser aplicada sem que os disciplinadores, os líderes, sejam imbuídos dessa autoridade e, ao mesmo tempo, façam na carne. Tem que ser imbuídos dessa autoridade dentro da instituição, mas também dessa autoridade de Cristo. Porque Cristo, ele é o cabeça, e é ele que repreende todos aqueles que ele o ama, conforme foi escrito também lá em Apocalipse 3:19. Ou seja, não é uma coisa revelia, não é na carne, não é segundo os nossos achismos, mas é agindo segundo o poder de Deus. E ele continua, a partir então do versículo 5, a trabalhar algumas questões. A primeira delas está no verso 5 e 6, que diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero reconheçais que não somos reprovados. Então, a primeira orientação é: reparem em si mesmos. Paulo ele desejava então que os irmãos parassem de reparar um pouquinho nele e olhassem para os seus próprios umbigos, né? Então, os exortou para que olhassem se eles já não estavam desviados, se a ação do Espírito já não os tinha abandonado, né, por causa dessas atitudes. Examinai-vos a vós. Vocês são ainda crentes, ao invés de estarem tão preocupados comigo. Note que Paulo ele sofria dessa transferência. As pessoas, ao invés de olharem para suas vidas de pecado, suas atitudes, as maledicências, os pecados que eles estavam cometendo, eles ficavam olhando para Paulo, né? Não havia pecado em Paulo nesse sentido, mas eles ficavam se preocupando com minúcias, com coisas bobas, sem tanta importância, mas para tentar tirar o foco deles. E note que isso é muito comum nos dias atuais, né? As pessoas gostam de transferir para os outros, ao invés de examinarem a si mesmas. E é disso que Paulo está dizendo. Reparem em si mesmos. Em segundo lugar, do verso 7 e 8, Paulo ele fala, olha, façam aquilo que é correto. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ou seja, não façam por fazer, para parecer algo. Faça porque são. Façam
por causa da verdade. Então Paulo deixa claro aqui, queridos, embora sejamos tidos como reprovados, né? Essa ideia não era uma ideia mal interpretada. Eles estavam falando que Paulo não era o apóstolo, né? Mas ele está dizendo, eu nunca agi contra a verdade, contra o evangelho, com as minhas ações. Ou seja, Paulo está exortando, olha para a atitude de vocês. Vocês estão falando que eu sou reprovado, mas eu nunca agi contrário ao evangelho. Eu prego o que vivo, vivo o que prego, segundo a orientação que Cristo nos deixou. Quem está agindo de forma diferente são vocês. Então, olha, façam aquilo que é certo. Terceiro lugar, verso 9 e 10. Paulo ele trabalha sobre essa busca pelo aperfeiçoamento. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Olha que interessante. Paulo estava pronto até para parecer que tinha falhado, né? Eu posso até estar fraco, mas se vocês estiverem fortes, se estiverem vivendo o evangelho, eu fico feliz, queridos. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. Então, Paulo ele deixa este tom até ameaçador, mas justamente para encorajar os amados coríntios a viverem nessa realidade, para não mais protelarem ou ficarem com esse processo de auto-engano, né, transferindo coisas para Paulo. Então Paulo ele deixa até claro, olha, eu sou mesmo mais fraco, e que bom que eu sou fraco, vocês estando fortes, ou seja, vocês se arrependendo, assumindo a culpa de vocês, vivendo o evangelho, isso já me deixa alegre e feliz. Ou seja, Paulo ele não tem problemas em ceder a esta queda de braço. A questão que Paulo está dizendo, não importa se vocês acham que eu sou menos, mais, contanto que vocês sejam servos de Deus de verdade, se arrependam e amadureçam. É isso que importa. Isso aqui é interessante porque deixa claro que não há vaidade aqui no coração do apóstolo Paulo. Quando ele entra então no versículo de número 11, né, ele começa então um processo aqui de saudação e a impetrar a bênção trinitária no final. Então o versículo de número 11, ele deixa claro o desejo de despedir, quando ele diz adeus, né? E ele profere 4 exortações depois disso. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, viver em paz e vivei em paz. Isso aqui é bem interessante para as nossas vidas, querido. Aperfeiçoai-vos vem justamente na mesma tônica do texto anterior, né? O desejo que eles rejeitem as heresias, os evangelhos camuflados e ministrados pelos adversários, e reconheçam, né, este ensino de Paulo, que era para abandonarem o pecado e viverem em paz uns com os outros. O consolai-vos, ou então encorajai-vos, né, vem na tônica de manifestar a consideração, o amor uns para com os outros e a disposição de se fortalecerem mutuamente, a fim de que eles expressem, então, de modo digno a fé em Cristo. O sede do mesmo parecer, né, sede do mesmo parecer, fala justamente acerca do prejuízo que a desarmonia traz para a igreja. Mas a harmonia precisa ser buscada também. Ter o mesmo parecer, ou um só pensamento, né? Só consegue quando nós temos a mente de Cristo e não quando o outro tem a mesma mente do que eu. Não significa que eu penso como você pensa, ter um só pensamento, mas que nós pensamos como Cristo pensa. É nessa que muitas vezes há uma divisão generalizada no corpo de Cristo. Não, tem que ter um pensamento, mas que seja o meu. Não, é o pensamento de Cristo. Não é o meu nem o teu, mas nós temos a mente de Cristo, o mesmo pensamento de Cristo, o mesmo raciocínio, sujeitar o nosso pensamento, os nossos métodos, o nosso raciocínio aos princípios da palavra de Deus. E finalmente, então, o último ponto, que é viver em paz, que fala justamente eliminar de uma vez por todas discórdias, contendas, buscar o entendimento. Sabe, queridos,
É somente dessa forma que nós conseguimos desfrutar das manifestações do poder de Deus. Procurar viver em paz, o Deus da paz reinando em nosso meio. Isso é tremendo para as nossas vidas. São essas 4 questões que Paulo deixa bem explícitas aqui, com o seu adeus: aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer e vivei em paz. E então, esse Deus de amor e paz estará convosco. Há uma condição, então, para que haja este derramar do amor de Deus e da paz sobre as nossas vidas. E finalmente, queridos, versos 12 e 13, que em algumas versões há uma modificação, né? Algumas versões ali no Todos os Santos entra o versículo 13 e no A Graça seria o 14. Adotamos esta proposta mais tradicional. Paulo ele termina então com uma saudação mútua, que era símbolo de respeito, como nós estudamos anteriormente, que é o ósculo santo, né? Um beijo no rosto, que nada tem a ver com questões sexuais, mas sim um respeito e amor para com os irmãos. E é interessante, queridos, que apenas aqui em 2 Coríntios nós encontramos a bênção e abrangendo todas as 3 pessoas da Trindade. E é interessante que aqui nós podemos observar 3 verdades quanto à natureza de Deus. E é bem interessante isso. Então nós vemos a Trindade, que são 3 pessoas distintas, diferenciadas na fraseologia, né, pelo conectivo, e cada uma das 3 é uma pessoa real e distinta das demais. Segundo, vemos a igualdade. As 3 pessoas são essencialmente iguais, pois aparecem dando cumprimento à mesma ação que é de abençoar, né? E isso requer igualdade. Então, Trindade, igualdade e, finalmente, divindade, que é a prova final da natureza plural da divindade, que essa está no fato, então, de que a bênção é uma oração e ela deve ser dirigida ao Pai. Mas aqui Jesus Cristo e o Espírito Santo foram igualmente invocados, queridos. Isso é muito interessante, porque são igualmente Deus. E era possível, então, pedir ao Filho a graça, né? O Pai, o amor e o Espírito Santo a comunhão. Virtudes aqui divinas, espirituais, que só conseguimos encontrar a plenitude delas no relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que ele finaliza, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Por isso que eu amo, querido, finalizar os cultos. Existem outras bênçãos, a bênção araônica, mas eu amo finalizar com a bênção onde é citada todas as 3 pessoas da Trindade. Podemos entender não somente a Trindade, mas a igualdade e a divindade do Senhor agindo em prol da bênção liberada sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos finalizar daqui a pouquinho impetrando a bênção. Mas eu gostaria de te convidar a entregar a tua vida, colocar o teu coração diante do Senhor. Muitas vezes nós esperamos muitas coisas dos outros, mas precisamos entender que nós podemos cooperar para que dentro do corpo de Cristo possa haver unidade, harmonia, uma caminhada de maturidade, de arrependimento e aperfeiçoamento para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. E diante da Tua palavra, que é viva, fomos exortados. E hoje nós nos colocamos à disposição para sermos cooperadores dessa paz, desta harmonia, desta unidade, desta mutualidade dentro do corpo de Cristo. Transforma as nossas vidas, gera maturidade e crescimento para que possamos caminhar não como pensamos, mas como Cristo pensa. Coloque, ó Deus, na nossa mente a mente de Cristo, para que possamos caminhar com os olhos fitos no alvo que é o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, amados irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Semana que vem, nós iniciamos o estudo de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Se prepara, querido, porque se aos Coríntios foi maravilhoso, esta carta aos Romanos vai falar muito comigo e vai falar muito contigo. No mais, queridos, o nosso anseio é que Deus te abençoe e que você tenha uma semana encharcada da presença do Senhor. Vai na paz e na graça do Senhor Jesus.